Bia, tem uma coisa que eu queria trazer aqui. Ah, lembrei. É isso aqui, ó, que a gente falou na hora conversando com o Serginho, que a gente falou em Taiwan. E só trazer aqui que eu acompanho, isso aqui é o track do The Economist, o track de pesquisa, né? Vai ser amanhã a eleição. Emocionante. Tem matérias assim que falam o mundo não será o mesmo depois dessa eleição, então já estou ficando até nervoso com isso. Aí são 3 candidatos, né? E tá emocionante, ó. O favorito é esse primeiro aqui, né? O Lai Ching-te, que ele é do Partido no Poder, que ele é o mais independentista, mais pró-americano. E o segundo lugar está esse Hu Yu, tá um pouquinho abaixo, né? Mas você vê que eles estão na margem de erro, eles estão empatados, ó, 39 e 38. Esse terceiro é um cara mais independente, né? Então é isso. O segundo é mais pró-China, né? A China está torcendo para esse KMT e os Estados Unidos torcendo para esse DPP. Aí eu torço para esse cara do KMT aqui, ó, o Kuomintang, né? Mas eu não sei. Vamos ver, né? Mas todo mundo, ninguém quer guerra, não. Eu já assisti um debate entre eles. Pelo menos isso me deixa mais tranquilo. Os 3 aí, eles não são loucos que nem o pessoal do Biden, dos Estados Unidos, não. Eles falam, o primeiro lugar tem algumas declarações mais polêmicas, assim, em prol da independência, mas ninguém quer guerra. Então, só isso eu queria trazer. Quer falar alguma coisa? O primeiro lugar, na verdade, o que acontece é que se você tiver, né, o segundo lugar ganhando, você muda um pouco o foco de Taiwan com aquela hegemonia americana, né? Porque Taiwan tem um processo de hegemonia americana ali em termos, né, de controle, de política, né? Então, assim, você tem uma mudança e você tem uma tendência a ir mais para a China. Essa tendência ela já vem acontecendo há algum tempo, né? Essa tendência pró-China de Taiwan, até porque o Taiwan ela não entra, ela não é interessante para ela ser usada nos conflitos internacionais. Porque o que acontece com Taiwan hoje em dia é que ele é usado nos conflitos internacionais. Os Estados Unidos utiliza Taiwan para atacar a China. Então, assim, não há interesse de nenhum deles de que se reforce essa perspectiva de Taiwan ser utilizada como um foco, né, de guerra entre Estados Unidos e China. Porque se acontecesse, impossível não digo, mas 90% de chance de não acontecer, mas se viesse a acontecer uns 10% de conflito, esse conflito seria no território de Taiwan, não seria no território da China. Então, para eles não é interessante fomentar esse tipo de discurso belicista, que é um discurso muito forte nos Estados Unidos, principalmente da ala Trump, mas também da ala Biden, né, porque eles veem a China, de fato, como um inimigo, como um opositor direto, em termos de hegemonia internacional, hegemonia econômica. Então, eles usam Taiwan o tempo todo para fazer essa ameaça constante à China. E aí você tem várias questões históricas, né? Porque, assim, até que ponto, né, independente, né? Até que ponto se reconhece a independência? Tem uma série de questões aí muito específicas de Taiwan, mas o grosso é que você perde um pouco da zona de influência americana, se o segundo lugar ganhar, né? Você vai ter uma zona de influência mais pró-China, o que é interessantíssimo, porque a gente tem uma conjuntura internacional muito diferente hoje em dia, né? A gente tem uma disputa de poder no novo mundo multipolar. Então, essa multipolaridade obriga, né, que vários países acabem tomando certas posições, e aí você tem uma tendência mais pró-China. Mas não existe ali um discurso independente no sentido de guerra, né? O que quer é que continue se respeitando algumas regras internas e que não seja uma zona de influência tão forte. Mas para eles não é interessante entrar nessa rixa entre Estados Unidos e China, porque Taiwan vira a moeda de troca. E assim, o Biden ele só ameaça, ele faz uma guerra fria, né? Isso fica muito claro. Ele faz uma guerra fria entre China e Estados Unidos, mas o Trump não é só ameaça, não. Para o Trump seria realmente interessante um conflito bélico ali com a China, e aí não vai ser no território chinês, seria num território de terceiros. Seria mais ou menos a Guerra da Coreia, né? Que foi o conflito entre, né, a União Soviética e os Estados Unidos num território que não tinha nenhuma relação com a União Soviética e os Estados Unidos de forma direta, mas é um outro território que acaba sendo destruído. Então, assim, para eles não há interesse disso. Para eles, a discussão no campo diplomático, né, vale muito mais a pena. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Ivan. Aí depois de começar o nosso giro de notícias com a pauta nacional. Só pontuar alguns fatos. O Taiwan, ela abriga a empresa TSMC, que é a principal produtora de microchips do mundo hoje.
sobretudo dos microchips avançados, que hoje em dia você tem vários tipos de microchips. Os microchips, eles são categorizados pelo tamanho deles, mas isso é uma maneira só de simplificar, né? Porque, evidentemente, não é só o tamanho, é a quantidade de tecnologia usada no chip, né? Mas isso é uma forma de simplificar se usa o tamanho, por exemplo. Então, os chips mais avançados hoje são de 5 nanômetros, né? Não, é pequenininho, tem bilhões de transistores no chip. Esses 5 nanômetros, ele praticamente, 90% é feito na TSMC, em Taiwan. Por isso que Taiwan é muito estratégica. Então, é uma coisa que ninguém não esperava muito, é uma coisa mais ou menos recente, assim, dos anos 90 para cá. Isso, que essa empresa começou a assumir meio que quase um monopólio global. Tanto que os Estados Unidos iniciou o Chip Act, que é uma política industrial muito forte, o Serginho Amadeu mencionou aqui, está investindo dezenas, centenas de bilhões de dólares para fazer esses chips avançados também nos Estados Unidos. Inclusive trouxe até TSMC para lá, para os Estados Unidos, né? Só que ainda não estão fazendo, ainda não conseguiram, mas estão tentando fazer. E você tem outro fator estratégico, é a litografia, que é a máquina que faz microchips. Só tem uma empresa no mundo que faz, assim, avançado, que é a empresa holandesa. É uma empresa holandesa que aí os Estados Unidos está proibindo, ele está promovendo uma série de sanções econômicas para impedir que essa empresa holandesa, que é a única no mundo, venda essas máquinas de litografia para a China. E ele consegue, porque tudo é meio conectado, né? Então, os Estados Unidos produzem muita coisa. Os Estados Unidos produzem chip de vídeo, por exemplo, que eles são líderes no chip de vídeo, a NVIDIA, que é a empresa americana, e outras peças. Essa litografia holandesa, ela usa alguns componentes americanos. Então, por usar o componente americano, os Estados Unidos consegue alcançar, o braço dele alcança essa empresa holandesa e impede ela de vender para a China. E alcança também Taiwan. Então, mas por enquanto é isso. Não, só para botar uma dentro, tem uma coisa interessante que tem um nome, né, que a gente está chamando de que é a guerra dos chips, né? Que o grande conflito que a gente tem hoje é a guerra dos chips, porque é o grande conflito pela indústria de alta tecnologia. E quando a gente pensa em alta tecnologia, a gente pensa que é IA, né, inteligência artificial, software. Não, é a indústria mesmo de os semicondutores, que aí o nome é uma guerra silenciosa, que está passando batida e que, de fato, é uma guerra grande, porque está envolvendo vários países pela disputa do mercado, desde as produções básicas da matéria-prima até a alta tecnologia para fazer. Então, quem dominar isso, que é os Estados Unidos e a China que estão disputando, vai dominar o mundo, no final das contas, né? Então, tem um nome ali, o Guerra nos Chips, não é à toa. E tem outra coisa também, a gente não estou conseguindo sair dessa pauta, que é a questão da inteligência artificial, que para você ter inteligência artificial, você tem que ter um supercomputador, né? De preferência, um computador quântico. E um computador, obviamente, precisa de chips avançados. Então, você tem também os chips produzidos para inteligência artificial. Essa também é uma guerra, os Estados Unidos e a China, toda uma guerra para ver quem consegue fazer esses chips para inteligência artificial.